Letícia, o Daiane. Oi, Fábio, tudo bem? Bom dia, pessoal. Que bom ver vocês, que bom falar com vocês. Eu vou tentar acompanhar o chat aqui. Tenho muito conteúdo bacana para trazer para vocês. Se eu tiver muito acelerada, vocês me parem, perguntem, falem. Por favor, fiquem à vontade para abrir o microfone para falar a qualquer momento. A ideia é que seja uma conversa mesmo, uma troca. Quanto mais vocês participarem, quanto mais vocês trouxerem perguntas, exemplos, situações, melhor se torna a conversa mais produtiva, porque a questão de um, muitas vezes, é a questão de todos, e é aí que eu falo que quanto mais a gente se permite ampliar o conteúdo, não deixar ele tão fixo, tão fechado, melhor é, porque é um organismo vivo. Quando a gente forma um grupo, assim como cada um de vocês que estão presentes aqui, tem um motivo, tem um propósito. Eu estou vendo aqui Larissa com um monte de gente, que legal. Oi, pessoal, eu estou vendo vocês, não consigo ver cada um de perto. Que legal, gente, sejam bem-vindas. Muito bom. Eu acho que deve ter alguma. Vocês estão de rosa, eu estou vendo. Eu vim com rosinha também. Por favor, eu sei que às vezes vai ser mais difícil, mas deve ter algum moderador. Se vocês quiserem mandar perguntas, falarem, por favor, fiquem à vontade. Que legal, gente. Quando a gente traz um e vem mais, é um bom sinal. Vocês são da onde, Larissa? De qual empresa? Oi, Marcela, bom dia. Nós somos a TAG Investimentos. A gente tem parceria com o pessoal da Posture aqui. E a gente reuniu as meninas aqui na sala para tomar um café e acompanhar aí essa palestra. Que legal. Sejam todas bem-vindas. Bom, não vou me alongar mais. Quero que todos participem. Tenho já deixando aqui para vocês depois, para vocês seguirem as redes sociais, se vocês não seguirem as redes sociais da Posture, porque eu vou. Deixa eu ver se eu consigo me fixar. Consegui, pronto. Que eu vou deixar os exemplos para vocês de indicação, de inspiração, e também vou passar alguns exercícios. Então, fiquem ligados, sigam aí as redes sociais da Posture, que no final eu vou passar dicas e inspirações para vocês. Bom, vamos lá. Como conciliar a carreira e a vida pessoal? Vou começar me apresentando e falando um pouco sobre quem eu sou e o que eu estou fazendo hoje. Como vocês podem ver, meu nome é Marcela, vocês conseguem me localizar como Marcela Bump. Vai ser um prazer conversar com vocês depois, se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem mandar no aplicativo para mim, o que vocês precisarem, podem contar comigo. Eu sou uma pessoa que sou apaixonada por conversas, por diálogos, então será um prazer conversar com vocês e ajudar vocês. Eu tenho uma missão muito grande que ficou mais clara recentemente, que é ajudar as pessoas a se conectarem consigo, com seus sonhos e com pessoas que são importantes para elas. E mais do que isso, no âmbito pessoal e profissional, incentivar, ajudar as pessoas a efetivamente acreditarem que é possível realizar aquilo que elas sentem ou percebem como impossível. Então, esse realmente é um grande propósito que eu tenho de vida. E esse tema hoje, ele vai muito de encontro com quem eu sou e o que eu estou fazendo, porque eu acabei de me tornar mãe. Se tiver mães aí, eu acho que vão me entender melhor. Minha filha acabou de fazer 1 ano, por isso que eu falei que acabei de me tornar mãe, porque foi nesse 1 ano que eu me tornei mãe. E foi nesse 1 ano que eu consegui finalmente ajustar e equilibrar um pouco melhor os pratinhos da Marcela profissional e da Marcela mãe. Então, eu costumo dizer, e até publiquei hoje, que foram 2 gestações. A gestação da minha filha e a gestação da mãe da minha filha. Então, me tornar mãe foi uma nova gestação. Então, foi um prazer receber esse convite para falar para vocês sobre esse assunto. Se vocês puderem anotar, eu vou fazer vocês dá um tempinho para vocês pegarem um papel
eu vou fazer um exercício com vocês bem importante, e se vocês puderem anotar insights que vocês tenham, é muito importante para fixar o conteúdo e para isso reverberar na vida de vocês. Quando a gente escreve, a gente acessa o conteúdo do nosso subconsciente. Eu acredito que quem faz terapia ou quem lê bastante sobre desenvolvimento pessoal sabe que 80% das nossas decisões são tomadas de forma inconsciente. E o inconsciente, ele trabalha, ele se comunica por imagens. Por isso que os sonhos, às vezes, são bem loucos, que é o acesso ao nosso inconsciente. Quando vocês escrevem, vocês vão acessar informações que muitas vezes vocês não acessam de forma consciente e vocês têm mais chances de assimilar o conteúdo. Então, às vezes, um insight, uma palavra, uma imagem, uma frase que faça sentido para vocês, é muito importante que vocês anotem. Tá? Bom, primeiro, para a gente começar... Falando aqui o que eu faço, eu na Posher, vou destacar para vocês que eu sou parceira há 5 anos da Posher, o Júlio está aqui, foi através do Júlio que eu entrei na Posher como parceira, obrigada, Júlio, e eu comecei como instrutora de Mindfulness, palestrante, e a gente, numa parceria aí bem longínqua, espero que continue, a gente começou a desenvolver outros trabalhos, como as rodas de conversa e os workshops. E eu acho que um trabalho que a gente desenvolve muito legal com a Posher é de adaptar os trabalhos à necessidade de cada empresa. Bom, para a gente começar efetivamente agora, eu quero perguntar para vocês se vocês sabem o que é esse equilíbrio. Se vocês percebem, se vocês têm dificuldade hoje no dia de vocês de equilibrar esses pratinhos, ou de equilibrar, ou sentir que é possível conciliar a carreira de vocês e a vida pessoal, eu vou perguntar para vocês o que seria o equilíbrio? O que seria esse mundo ideal onde tudo flui? Onde vocês conseguem principalmente conciliar a vida pessoal de vocês e a carreira? E eu destaco muito essa pergunta principalmente para mulheres. E aqui não cabe entrar nesse assunto profundamente, porque realmente, e me desculpem os homens que estão presentes, é mais desafiador sim para a mulher equilibrar esses pratinhos. Então, quem se arriscaria a me dizer se você consegue visualizar, se você consegue definir com clareza o que seria o equilíbrio ideal para você? A Ariadne colocou aqui que é conseguir conduzir os pratinhos com leveza. O Daiane colocou que é equilibrar, manter os dois lados da vida no controle, em ordem. Já é um caminho. O primeiro passo é a gente ter clareza do que é esse lugar, do que é quando, como, onde, com quem eu sei que eu vou estar vivendo a plenitude, o equilíbrio, a conciliação entre essas duas áreas, tá? Eu vou dizer para vocês que, da minha experiência aí de mais de 8 anos com desenvolvimento pessoal, que o equilíbrio, e aí eu vou talvez, vai ser um pouco quebrar um tabu, abrir um pouquinho a mente de todos, que o equilíbrio, ao contrário do que a gente pensa, ele não é estático. Ele não tem tanta ordem, ele não tem tanta firmeza, estabilidade. O equilíbrio, ele é justamente o movimento. O movimento entre os altos e baixos, uma área que te demanda mais da sua vida e uma área que talvez esteja te demandando um pouco menos, ou o que fazer quando conseguir equilibrar, quando as duas áreas, nesse caso a carreira e a vida pessoal, estão te demandando muito. Então, eu costumo dar de exemplo a batida do coração, o eletrocardiograma, não sei se todos vocês já fizeram e viram como que é a imagem de um eletrocardiograma. O eletrocardiograma de uma pessoa viva é um eletrocardiograma que ele tem um ritmo, ele tem um desenho que ele é equilibrado nesses altos e baixos da batida do coração. Uma pessoa que não está mais viva, no eletrocardiograma é uma linha reta. E eu vejo muitas pessoas frustradas em equilibrar esses pratinhos porque querem uma linha reta. E não conseguem dançar dentro desses altos e baixos. E um dos livros que eu quero indicar para vocês, que é Picos e Vales, nesses picos e vales da vida. Então,
A vida, ela acontece e me mostra que uma vida saudável, uma vida que tem satisfação, que tem sentido, é uma pessoa que ela sabe dançar, que ela sabe fluir e que ela sabe agir nesses altos e baixos. Muitas vezes altos e baixos até no mesmo dia, tá? Eu costumo falar que a vida tem ciclos e tem fases, mas às vezes a gente passa por altos e baixos em um único dia, em 24 horas. Então, quanto mais você se colocar essa crença, esse olhar, que o equilíbrio ele não é estático, ele é um movimento, mais você vai perceber e vai aceitar com mais amor, com mais compaixão, essa dança da vida, esse movimento que faz a vida acontecer no nosso dia a dia. O que eu costumo dizer? Que o tempo, ele é nosso bem mais precioso. E uma forma da gente mudar o nosso olhar e a forma como a gente trata o nosso tempo é perceber que o nosso tempo e a nossa vida, a cada dia que passa, não é que a gente tem mais vida, é um dia a mais de vida. Por mais difícil que seja aceitar, é um dia a menos. Quando a gente percebe a força disso, de que a cada dia é um dia a menos de vida, a gente começa a tratar o nosso tempo com mais responsabilidade. A gente começa a ter um compromisso com o nosso tempo. Um compromisso, e agora eu quero falar para vocês, um compromisso com a gente mesma, com a gente mesma. Eu só vou aqui colocar falar para vocês, 2 pessoas trouxeram aqui no chat, eu achei bem interessante, que é conseguir estar presente no trabalho, quando estiver no trabalho, e conseguir estar presente nos momentos da vida pessoal. E a Renata colocou que é conseguir fazer a massagem da posture sem ficar com a consciência pesada. Eu vou abordar esses 2 temas mais para frente, tá, Renata, Letícia? Quando eu fui organizar essa palestra para vocês, esse talk, aquilo fica reverberando na minha vida, na minha semana, e traz muitos insights, porque realmente é um conteúdo vivo. Eu não gosto de conteúdos engessados, pré-prontos. Tem algumas crenças, alguns conteúdos que eu falo bastante em várias palestras, mas eu gosto de sempre adaptar ao momento e aos insights que me vêm. E um desses insights que me veio essa semana foi do verbo em inglês to be, que eu acho que ele representa melhor quem nós somos, tá? Porque o verbo to be, se tiver alguém que não sabe muito bem sobre o verbo to be, quando a gente fala I am em inglês, que é eu sou, o I am ele serve tanto para eu sou como eu estou. Então, quem eu sou e qual que é o meu estado, onde eu estou. Eu acho que ele representa muito melhor o estado do ser que a gente trabalha aqui no português, do que ele representa muito melhor. Então, lembrem-se disso. Quando vocês pensarem em quem eu sou, ele representa muito para quem eu sou, onde eu estou e qual que é o meu estado. O que está acontecendo na minha vida. Então, eu estou e eu sou. E por que isso eu quero dizer? Porque a grande maioria de nós nem percebe que está vivendo no automático. E viver no automático é fazer as coisas como uma máquina. Fazer as coisas como precisar cumprir uma lista de tarefas. Então, você mas você não está no seu dia a dia. Você não está naquela atividade que você está executando. Se você está fazendo as coisas apenas no automático, muitas vezes, se você não estar, nem você está ali presente. Porque eu sou e eu estou, não tem separação. Se você você precisa se fazer presente. E uma das grandes sacadas da gente ter equilíbrio na vida pessoal e profissional é o quanto de você. Observem essa pergunta, e se vocês puderem anotarem, é melhor. O quanto de mim está presente no que eu faço, no meu trabalho, nas atividades? O quanto eu estou presente no jantar com os meus filhos, numa reunião com um cliente,
no café com meu colega de trabalho, o quanto verdadeiramente de mim está ali presente. Sejam sinceras, vocês não precisam compartilhar comigo as respostas, mas sejam sinceras e sinceros com vocês. O quanto de mim está presente no meu trabalho e na minha vida. E eu falo isso para vocês porque eu participei de um evento semana passada, da minha consultoria, e nesse evento tinham vários professores e palestrantes. Eu era uma das organizadoras do evento, uma das promotoras do evento com o meu cliente, e eu fiquei assustada. O quanto era um evento, para vocês terem noção, de pessoas com mais experiência profissional, uma experiência de 30 a 35 anos profissional, falando para jovens estudantes. Eu fiquei admirada, e eu concordo com vocês, gente, que são pessoas extremamente ocupadas, com muitas responsabilidades profissionais, principalmente, e acredito que pessoais também. Mas no meio da palestra, era um debate com outros palestrantes, a quantidade de pessoas, dos palestrantes, eu não estou falando dos estudantes, que no meio de, quando uma pessoa estava falando, essa outra pessoa mexendo no celular, ou mais do que isso, enquanto um palestrante esperava para falar, enquanto o outro falava, mexendo no celular, 100% do tempo. De verdade, vocês acham que essa pessoa estava ali presente? Qual que é o respeito? E eu vou falar para vocês que, para mim, também é um grande desafio. Foi um evento das 9 ao meio-dia. Foi um desafio gigantesco me fazer presente para ouvir cada uma daquelas pessoas. 100%. Sem me distrair, sem quando o conteúdo ficou chato ou não interessante para mim, mexer no celular. Eu fiz isso como um desafio para mim. E eu aconselho vocês e sugiro que vocês se coloquem esse desafio. Principalmente quando o que uma pessoa está te contando sobre a vida dela não é tão interessante, ou não faz sentido para você, ou você não concorda, ou se você tem que fazer alguma coisa no seu trabalho que talvez não seja uma habilidade sua, não seja o seu melhor, o quanto você se faz presente, o quanto você está disponível. Porque a sensação de equilíbrio, ela vem do quanto você é e se faz presente e está presente no seu dia a dia, nas suas atividades. E imagina, gente, eu tenho certeza que todos vocês aqui trabalham em empresas e trabalham no mínimo 8 horas. E eu falo no mínimo porque muitas vezes você até saiu do seu trabalho, mas você ficou pensando naquilo. Acho que talvez o que a Renata, o que a Letícia quis trazer é isso, né? De como sair do trabalho, sair realmente do trabalho e como entrar verdadeiramente na vida pessoal. Porque não existe essa separação. Gente, é uma ilusão achar que existe uma separação de quem eu sou profissionalmente e de quem eu sou pessoalmente. Esse é um mecanismo de defesa, eu garanto. Se você é uma pessoa que não, eu profissionalmente não gosto de misturar a vida pessoal e profissional, existe uma linha muito tênue entre eu não gosto de misturar as coisas, e aí eu tenho limites do que eu compartilho no meu trabalho, do que quem eu sou. Eu costumo dizer que não existe meia grávida. Ou você está grávida, ou você não está. Não existe uma pessoa organizada no trabalho e que não é organizada na vida pessoal. Tem alguma questão aí. Porque ou você é organizada, ou você não é organizado. Ou você é planejado, ou você não é planejado. Ou você é paciente, ou você não é paciente. Então, essa dissociação, essa separação, muitas vezes não nos ajuda. Não nos ajuda a equilibrar os pratos. Porque, poxa, se eu sou uma pessoa super organizada e super paciente no meu trabalho, por que em casa, com meu companheiro, com a minha companheira, eu não sou? Por que eu tenho dificuldade de manter as coisas organizadas na minha casa? A Luísa colocou aqui, se não tem ambientes que afloram mais essas emoções. Sim, é exatamente isso. Porque se na minha casa ou no meu trabalho eu estou tendo uma dificuldade, por exemplo, com um colega de trabalho, com o meu chefe, com o meu companheiro ou com o meu filho, gente, isso são denúncias, são sintomas
de que existe algo por trás, algo que precisa ser olhado, algo que precisa ser trabalhado, algo que está te impedindo, sim, que pode ser, no caso, como a Luísa falou, as emoções, que está te impedindo de ser quem você é e estar, se comunicar, estar presente da forma como você é. E aí, eu posso dizer, e aqui a gente poderia aprofundar, que não é o caso, que são aprendizados, que são denúncias, que são... É como um iceberg. Então, o que se mostra é só o topo. O que está por baixo da superfície é que a gente precisa investigar, e que muitas vezes a gente precisa mergulhar para entender. E aí, pessoal, se vocês estão se identificando com isso, eu sugiro que é o caso de, sim, procurar um especialista, de conversar com alguém da sua confiança e de olhar para isso. Não adianta colocar para baixo do tapete. Se você colocar o seu olhar para buscar entender o que está por baixo da superfície, e se você tiver a ajuda de alguém para mergulhar e descobrir isso, eu te garanto que você vai descobrir algo e você pode, sim, transformar, libertar muitas coisas na sua vida. Porque se existe uma não congruência entre quem você é na sua vida pessoal e quem você é no seu trabalho, gente, esse é o maior trabalho da nossa vida. É conseguir ter integridade, congruência em quem eu sou, no que eu faço e no que eu recebo pelo que eu faço. Se existe uma não congruência, um não alinhamento ou não está equiparado, como diria uma professora minha, Houston, we have a problem. Temos um problema aí, algo que precisa ser olhado, investigado. Então, precisa ser congruente. Quem eu sou, o que eu faço e o que eu recebo pelo que eu sou e pelo que eu faço. Muitas pessoas, e isso inclusive não é o conteúdo aqui, mas para pincelar para vocês, a base da nossa pirâmide, ela está na autoimagem. O meio da pirâmide é a autoestima. E o topo, a autoconfiança. Então, você começa a trabalhar, você começa a perceber, o topo é a autoconfiança, você começa a perceber que muitas pessoas se mostram até no trabalho extremamente confiantes, capacitadas, até as pessoas chamam essas pessoas às vezes de até arrogantes, mas em casa se sentem inseguras, têm uma relação que não é saudável, e quando você vai ver, o que está acontecendo? É a autoconfiança como uma máscara. Então, é muito importante, são as duas relações, eu diria, mais importantes que a gente tem na nossa vida, porque é onde a gente gasta a maior parte do nosso tempo, que é no trabalho e no nosso lar, na nossa casa, ou pelo menos é onde a gente deveria gastar a maior parte do nosso tempo. Então, as relações que você tem no seu trabalho, com seus colegas, com as pessoas que você trabalha, de outras equipes da sua área, e as relações que você tem no seu lar. O seu lar é a sua intimidade, é a sua privacidade. É quem você é, muitas vezes, sem máscaras. Que você se permite fazer e estar de formas que quase ninguém, muitas vezes, te conhece. E é nessas horas que é importante você investigar. Poxa, eu sou tão arrumada, vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu me visto tão bem, eu estou sempre tão arrumada no trabalho, por que em casa eu não me cuido? Por que meu pijama tá rasgado? Gente, eu sei que todo mundo gosta daquela roupinha confortável ali, folgadona, muitas pessoas gostam, mas por que tem coisas rasgadas, quebradas na minha casa? E no trabalho tá tudo organizado. Quem a gente ama realmente merece a nossa melhor versão. E aí, adiantando aqui um pouco o conteúdo para vocês, sobre tempo. Se você não tem no seu dia 5 minutos para você. Eu não estou falando 10, eu não estou falando 30, eu não estou falando 1 hora. Estou falando 5 minutos. Se você não tem 5 minutos para você, exclusivamente para você fazer o que você quiser, seja tomar um banho mais demorado, seja acordar, seja fazer uma refeição, seja fazer algo que é importante para você, se você não tem esse tempo diariamente,
precisa reorganizar a sua vida, o seu tempo. E eu falo isso para vocês que às vezes vão ter fases da sua vida que o seu tempo ele parece totalmente consumido. E isso acontece muito quando algo novo entra. Um desafio profissional, um novo projeto, um filho, um novo relacionamento. Tudo que for novo, ele vai balançar as estruturas, ele vai tirar aquele equilíbrio que parece estático. A pandemia foi um grande exemplo que mexeu com todos nós. Então, o que acontece? Existe um tempo de maturação, existe um tempo de adequação entre esse novo. E aí dá essa sensação de que, nossa, eu não tenho mais controle, eu não tenho mais equilíbrio, os pratos estão totalmente desequilibrados. Aí exige um pouco de nós calma e paciência para se adaptar para esse novo, para ajustar esse novo no seu dia a dia, no seu tempo. Como eu falei, comecei aqui a nossa conversa falando, eu demorei. Para algumas pessoas pode ser 2 anos, 3 anos, 4 anos. Tem estudos que demonstram 8 anos. Para mim, eu sinto que foi 1 ano. 1 ano que eu consegui parar e falar: opa, agora eu tenho uma rotina mais estabelecida. Agora as minhas prioridades estão mais definidas. Agora o tempo que eu dedico para cada área da minha vida, para minha filha, para o meu trabalho, fazem sentido. E na minha visão estão equilibrados. Mesmo que tenha algum dia que eu passe o dia fora, que eu não vejo a minha filha durante 2, 3 dias, que para mim é muito, e eu ter que sentir que eu preciso compensar isso, mas é algo que não é. Qual que é a grande diferença, me perguntam? Qual que é a grande diferença de algo que é pontual e algo que é recorrente? Então, eu sinto que eu não tenho tempo para a minha família, para as pessoas que são importantes para mim. Mas isso é pontual? Isso é uma fase? Porque você está com um projeto novo, um cargo novo, novas responsabilidades? Ou isso é recorrente? Você consegue lembrar a última vez que você teve tempo de qualidade com alguém que é importante para você? Eu não estou nem falando família. Estou falando com pessoas que são importantes para você. Quando foi a última vez que você teve um tempo de qualidade? Que você esteve 100% presente para aquela pessoa? Ou para algo que seja, que não seja uma pessoa, seja uma atividade. Quando foi a última vez que você esteve 100% presente numa atividade que é importante para você? Equilíbrio, gente, ele não é só não estático, como ele também é muito subjetivo. Ele vai variar, ele vai ser diferente para cada um de nós e ele vai ser diferente em cada fase da nossa vida, em cada desafio que cada um de nós estamos experimentando. Eu tenho certeza, cada um de vocês sabe qual é o desafio que vocês estão enfrentando neste momento da sua vida. Qual que é a sua grande dificuldade? O que é aquilo que está tirando o seu sono, que não sai da sua cabeça, ou que te faz se sentir aflita, angustiado? E se isso está acontecendo, isso precisa ser olhado para que não tome o seu tempo e principalmente não roube você de você mesmo. Porque a grande questão dos desafios e das sombras é a gente não dedicar tempo para olhar para elas, para integrar elas, para reconhecer e ir levando. Vai passar, daqui a pouco, não vou olhar. Então, além de você dedicar um tempo para você, imagina, dedicar um tempo para você olhar para essa pedrinha no seu sapato. Seja lendo um livro, fazendo um curso, fazendo terapia. Porque quanto mais você não olha, quanto mais você abafa, quanto mais você foge, evita olhar para isso, mais isso cresce. E nem sou eu que estou falando isso. Jung falava isso. Einstein falava isso. Então, tirar 5 minutos para você e 5 minutos no seu dia, uma atividade simples que vocês podem fazer para olhar para essa pedrinha no sapato. Às vezes a gente acha que assim, é um grande problema no trabalho, é um grande problema de tempo. Não, é só você evitando olhar para essa pedrinha no seu sapato, que às vezes pode parecer uma grande pedra. E quando você vai se aproximando, olhando, reconhecendo, você vai percebendo que ela é um pouco menor do que você acha.
5 minutos você pode fazer no seu dia. Primeira coisa, isso é uma técnica que chama Morning Pages. Você acordar, a primeira coisa do seu dia, escrever 3 páginas, que é 1,5 folha. Aleatoriamente. Morning Pages, páginas matinais. Você escrever qualquer coisa que vier na sua cabeça, mesmo que seja para dizer que saco eu tenho que escrever essas páginas. É uma forma de você começar a perceber que tipo de pensamentos, sensações e o que está aí no seu, principalmente no seu inconsciente, que está te impedindo de se sentir bem, de se sentir realizada, de sentir que você tem plenitude, equilíbrio na sua vida. E aí eu quero fazer um exercício com vocês. Está todo mundo aí com papel e caneta? Alguém precisa de um minutinho? Tomar um gole de água enquanto vocês... O nosso inconsciente, ele se comunica com imagens. E foi demonstrado, gente, isso eu não generalizo absolutamente nada sobre o meu conteúdo. Se você percebeu alguma coisa diferente no seu exercício e depois quiser conversar comigo, você me manda uma mensagem. Mas, para a grande maioria das pessoas, o nosso inconsciente se comunica de forma bem parecida, em alguns aspectos. Então, o que eu vou pedir de você? Que você anote num papel. Vou dar aí 2 minutinhos para vocês. Então, vão anotando. Primeiro, você vai colocar assim, pai, mãe. Marcela, eu não convivi com meu pai. Marcela, eu tive 2 pais. Marcela, eu não sei todas as características. Coloca. O que vier para você e que fizer sentido para você. 4 características positivas sobre a sua mãe e 4 características positivas sobre o seu pai. Marcela, só consegui 3. Tá tudo bem. Marcela, escrevi 5. Tá tudo bem. 4 características positivas sobre sua mãe. 4 características positivas. Gente, na sua visão, tá? Não é como a sua mãe fala que ela tem, ou como as pessoas falam que a sua mãe é. É na sua visão íntima, o que você reconhece como 4 características positivas sobre o seu pai e sobre a sua mãe. Eu ia até colocar uma música, mas como o nosso tempo não é muito longo, eu vou deixar de uma forma mais prática aqui para nós. Quem já acabou, você agora vai escrever 4 características que, na sua visão, não são boas. Para alguma pessoa pode ser boa, mas para você não é boa, do seu pai e da sua mãe. Então, você escreveu 4 características, na sua visão, que são positivas sobre o seu pai e sobre a sua mãe, ou quem representa para você, no seu sentir, esse pai e essa mãe. E agora você vai colocar 4 características que, na sua visão, não são boas. Ou são difíceis, você tem dificuldade de lidar, ou você percebe que o seu pai e a sua mãe têm dificuldade de lidar. Gente, eu já fiz esse exercício algumas vezes. Eu diria para vocês que às vezes são anos de terapia nesse exercício. Se você se dedicar a olhar para ele, não aqui na nossa conversa, mas depois. E aí você vai ver da sua mãe palavras relações. E em cima do seu pai, você vai escrever trabalho. E aí eu vou pedir que em poucos segundos você se dedique a olhar
para, na sua frente, o que pode ser um desafio para você nas suas relações, no seu íntimo e no seu trabalho. Dá uma olhadinha, vê o que você enxerga, vê que tipo de insight você tem. Muitas vezes com pessoas que você se relaciona, com objetivos que às vezes você não consegue cumprir, alcançar, às vezes até com o desequilíbrio que você está enxergando entre essas áreas da sua vida. Um minutinho, só olha assim, às vezes uma palavra fez mais sentido, uma característica fez mais sentido do que a outra. Isso é no nosso inconsciente, como a gente enxerga muitas vezes, como a gente lida ou como a gente recebe questões, pessoas no nosso trabalho e nas nossas relações, principalmente as mais íntimas. E aí, alguém quer compartilhar algo, alguma dúvida, algo que tenha feito mais sentido? A Ana Cláudia colocou que se emocionou. Sim, podem levar. Porque aí tem muita coisa que vocês podem trabalhar. Aquele conteúdo que eu falei para vocês do iceberg que fica embaixo da superfície, que é o inconsciente, que está na nossa caixinha de Pandora. Todos nós temos uma caixinha de Pandora, que fica lá mergulhada a 7 chaves e a gente passa uma vida toda indo, remexendo, mergulhando. Então, momento gatilho. Sim, pode ser um gatilho, mas é por isso que eu falei para vocês. Se você ficou com alguma dúvida, se isso tocou em algum lugar em você, é mais delicado e você precisar conversar, você pode me chamar, ou conversar com um especialista, ou conversar com alguém da sua confiança, porque sim, tem muita coisa nesse exercício importante para a gente olhar. E às vezes, para algumas pessoas pode ser uma consciência, para algumas pessoas pode ser já uma resposta, tá? Para algo que você estava procurando. A Beatriz colocou aqui, você me diz que seus pais não lhe entendem, mas você não entende seus pais. Você culpa seus pais por tudo. E isso é um absurdo. São crianças como você. O que vai ser quando você crescer? E a Sandra colocou que já trabalhou na inteligência emocional, pai, mãe, criança, mas sempre preciso retomar. Sim, gente, esse é um conteúdo que é a vida toda a gente retomando. E eu falo para vocês que quando eu me tornei mãe, e essa gestação de ser mãe, eu tive que revisitar muitos conteúdos da minha infância, do meu inconsciente, relacionadas à maternidade, relacionada ao papel de mãe, de pai, que eu imaginava que já estava muito bem trabalhado, bem consolidado. Porque a cada desafio da vida, lembra que eu falei, a cada novidade que a vida te traz, às vezes um cargo novo, um lugar novo que você vai trabalhar, um relacionamento novo, é algo inesperado que acontece na sua vida, isso vai tocar em lugares profundos, isso vai revisitar a caixinha de Pandora e vai trazer novos insights, novas perspectivas. Então, a questão aqui é, qual que é o meu olhar para isso? Pode ser que você esteja olhando para isso pela primeira vez hoje, ou como a Sandra está olhando pela primeira, segunda, terceira, quarta, 10ª vez. E qual que é a minha postura diante disso? É uma postura de aprendizado? É uma postura de observação? Então, aproveitando esse conteúdo, algumas fases da nossa vida, a gente entra num mergulho profundo nesse conteúdo, que é o que eu chamo de uma fase de introspecção. É uma fase que você está menos disponível, muitas vezes, para se relacionar, para conversar ou para expandir, às vezes começar algo novo na sua vida. E às vezes você está numa fase de muita expansão. Então, você está se dedicando no seu trabalho, você está com um projeto novo, você está com um cargo novo, você está com novos desafios. E esse tempo de mergulho, ele fica realmente mais escasso. E às vezes nem é o momento de você ficar mergulhando nas profundezas do seu inconsciente, da sua vida, da sua infância. É o momento de você se dedicar e focar no que é ali importante para vocês. Então, já trazendo aqui um conteúdo que ele talvez vocês já tenham visto, ele é muito comum,
que é o equilíbrio entre urgência e importância. Hoje, esses papéis, eles estão... Só para avançar aqui no conteúdo, alguém tem alguma dúvida sobre o exercício? Eu saí avançando, nem perguntei. Tá tudo bem? Aí o pessoal da turma da Larissa dá um ok para mim, só para eu ver se estão bem. Tudo certo? Então tá bom. Qualquer coisa vocês me mandam, eu vou deixar meus contatos aqui. Bom, hoje está principalmente com a quantidade de atividades, de recursos que a gente tem, aplicativos, redes sociais, séries, streamings, até cansa falar. Tá muito misturado. O que é importante e o que é urgente? A maioria de nós passa o dia dedicando tempo para apagar incêndio, para resolver demandas que são urgentes. Porque estão no automático, nem se perguntam. Isso é verdadeiramente urgente? Isso é importante para mim? Isso é uma prioridade para mim? Isso é uma prioridade no meu trabalho? Ou é só urgente, eu posso resolver no final do dia? Se questionar, olhar, porque qual que é a grande sensação de não ter tempo? Porque você está dedicando o seu tempo apagando incêndio. E você não tem 1 hora para dedicar para o que é importante. Então, vamos supor, no seu trabalho, gente, vai ter demandas, eu tenho certeza, na empresa de vocês. Milhares de demandas por dia, um monte de gente falando com vocês. E-mail, WhatsApp, comunicador interno da empresa. Se você for o dia todo responder para as pessoas e atender as pessoas no tempo delas, na demanda delas, na urgência delas, você não vai ter tempo para dedicar para aquele projeto que você precisa entregar, para resolver aquelas pendências da sua vida que são super importantes, por exemplo, como saúde. Quando foi a última vez que você fez um check-up? Você foi no médico? Essa semana, para mim, vou compartilhar com vocês, tá? Super corrida. Porque eu coloquei na minha agenda e eu me virei nos 30 que eu ia nos médicos que eu preciso ir. Eu não ia mais postergar isso. Eu vou em 3 essa semana. Quanto vocês colocam na agenda de vocês compromissos que são importantes para você daqui a 1 ano? Por exemplo, coisas simples que facilitariam a vida de vocês. Vencimento do passaporte. Vencimento da carteira de motorista. Ao invés de você ocupar sua mente ou ter um problema lá na frente porque passou o prazo ou porque você não viu que a sua carteira estava vencida e que simplesmente você podia colocar um compromisso na sua agenda para daqui a 1 ano. Vencimento do passaporte, vencimento da carteira de motorista. Eu tenho uma pessoa que eu vi recentemente que ganhou uma viagem para a Europa para participar de um curso que eu estava enlouquecida para participar. Ela ganhou. E ela não foi, porque o passaporte dela estava vencido. A Letícia colocou aqui que ela não consegue priorizar academia, pilates. Toda semana ela planeja e não deixa. Eu vou falar para vocês que a questão de você começar uma atividade, por exemplo, academia, pilates, e você ficar postergando, tem muito a ver a quanto isso está consolidado na sua mente como uma prioridade. O quanto isso é importante para você. Por favor, se vocês puderem, falem alto. Nunca mais eu vou falar na minha vida que eu não tenho tempo. Nunca mais eu vou falar que eu não tenho tempo. Vai ser difícil para mim, mas eu vou falar que isso não é uma prioridade. E eu vou ser muito sincera com você, Letícia. Faz 1 ano que eu tento organizar a minha vida para entrar na academia, fazer as atividades que são importantes para mim. Mas me fez muito bem perceber que eu tinha um bebê, tenho uma bebê, que estava me demandando muito tempo e que durante 3 anos, gente, apenas 3 anos, ela vai me mandar muito mais do que o restante da vida dela. São 3 anos, é muito pouco tempo. Perto, se você olhar para o tempo de vida de cada um de nós, o quanto a gente quer ainda viver. Agora, depois desse 1 ano, que as coisas eu consegui
entrar mais numa rotina, ela começou a dormir um pouco melhor, eu consegui estabelecer essa prioridade e estou conseguindo cumprir. Então, vai muito de você perceber e aceitar o que é prioridade na sua vida, o que você pode dedicar seu tempo, ou o que você precisa dedicar seu tempo. E saber que você não vai dar conta de tudo. Eu preciso te dizer. Falem alto, se vocês puderem. Eu não dou conta de tudo. Tudo é muito. Eu dou conta do que é prioridade para mim hoje. Não quer dizer que a academia e Pilates não vai ser uma prioridade para você daqui a um mês. Quando você se ajustar no seu trabalho novo, quando você entregar um projeto. Eu sei que para algumas pessoas que são procrastinadoras ou que têm esse desafio, vai ter sempre algo que vai ser prioridade. Por isso que eu falei que é um ajuste muito grande mental. Se posicionar e decidir. Se posicionar e decidir. E ter claro, não dá para me aprofundar aqui com vocês, mas ter claro quais são os seus valores, porque as suas prioridades precisam estar alinhadas com os seus valores. Por exemplo, para mim, família é um valor muito forte. É o top 3 dos meus valores mais profundos. Então, abrir mão de conseguir ir na academia da forma como eu quero, fazer exercício da forma como é melhor para mim, como eu gostaria, durante 3 anos, é difícil, como a Lu falou, desistir de algo. Mas não me frustra, não me angustia, me deixa em paz comigo mesma. Saber que é uma fase, saber que é um tempo. Você criar mantras para você. Gente, mantras são muito legais. Quando você cria um mantra para você, para sua vida, para o desafio que você está enfrentando, vai passar. Foi um mantra que me disseram na maternidade e realmente me ajudou muito. Vai passar. Não é para todo sempre que eu não vou ter tempo para mim como eu gostaria. Mas se eu tenho tempo para escovar os meus dentes, eu tenho 5 minutos para mim. Se eu tenho tempo para escovar meus dentes, e eu espero que todos escovem os dentes aqui, eu tenho que ter 5 minutos para mim. Então, a Vivian colocou aqui que é o que ela mais sofre. Além dela não dar conta, ela ainda inventa de querer fazer cursos, ler e colocar mais coisas. Só que hoje ela tem a filha, a casa, o trabalho, e ela sempre fica de lado. Gente, isso é uma fuga. Isso é um mecanismo de defesa. É você assumir e fazer algo com o que você tem hoje, com o que a vida te trouxe, com o que é prioridade, o que está de acordo com os seus valores. Vou falar para vocês que desde que eu voltei a trabalhar como eu trabalhava antes de ter a minha filha, que é mais ou menos como eu estou agora, eu sentia muita falta de ter essa disponibilidade, essa presença com ela 100%. E teve um dia, em uma semana, um dia só, que eu parei tudo, eu desliguei tudo. E eu fiquei 1 hora no chão com ela. 1 hora. Eu sentei e falei, essa 1 hora é dela. Dela e do meu cachorro, tá? Porque ele também estava precisando da minha atenção. Foi tão transformador, foi tão significativo, me nutriu tanto. E eu parei de me cobrar o resto da semana. Caramba, eu não dei atenção para minha filha. Nossa, eu tô sempre correndo, sempre fazendo alguma coisa a mais, e aí eu não fico 1 hora direto com ela, sem ser na hora de dormir, que é a hora que eu tô sempre, quase sempre presente. Então, foi uma vez por semana, uma vez na semana. E para ela foi tão suficiente, porque ela estava ali me chamando, me demandando. E depois que eu dediquei essa 1 hora para ela, 100%, nos próximos dias eu ia trabalhar, fazia, filha, daqui a pouco eu volto, tchau, tchau. Ela fazia assim para mim, tchau. E me deixava aí, em paz. Então, o tempo, ele vai muito também do quanto você está presente nesse tempo, para sentir que faz sentido para você. Se você se dedica para o seu trabalho com presença, com disponibilidade, ou para o pouco tempo que talvez nesse momento da sua vida você tenha para sua família, porque você está no seu trabalho se dedicando,
Mas se você está ali 100% nesse pouco tempo que você tem, eu te garanto que a sensação vai ser muito diferente e muito melhor. Só que o Fábio colocou que é verdade que a academia para ele virou prioridade. Quando ele operou o joelho, ele não poderia mais fazer esportes. E se ele realmente não treinasse. Hoje ele está muito bem nesse ritmo e fazendo esportes. É isso, às vezes a vida, ela impõe pra gente, né? Quando a gente não toma essa decisão. O Daiane fez uma pergunta. Como proceder quando há uma percepção na cultura da empresa que você só será bem-sucedida e digna de confiança se estiver 100% disponível, incluindo horários e dias fora do expediente? Seria o caso de desistir do sucesso profissional, se sua prioridade é o pessoal? Essa pergunta é boa e bem polêmica. Primeiro vai uma questão agora de cultura. Qual que é a cultura da empresa que você está? É uma questão de cultura ou é uma questão pessoal de falta de posicionamento, de dizer não e de impor limites? Eu digo para vocês, 90% das pessoas que eu atendo, principalmente mulheres, não conseguem dizer não. Não conseguem impor limites, não se posicionam. Tem medo de desagradar. Tem medo de perder algo. Só que enquanto você não se posiciona, enquanto você não impõe limites, o que você está perdendo é o seu tempo, são os seus valores, e eu diria mais, você mesmo. Então, Daiane, eu deixo essa reflexão para você. Eu teria que entender melhor sobre o seu trabalho, sobre a sua cultura, sobre a sua história, sobre a sua vida, mas faz essa reflexão. Eu consigo me posicionar? Eu consigo impor limites, mesmo que isso vá desagradar? E a Beatriz falou algo aqui muito legal. Se você não tiver tempo para cuidar da sua saúde, o seu corpo vai te fazer ter tempo para cuidar da doença. E aí, falando de tempo no trabalho, a gente recebeu, acredito que vocês tenham recebido, ou vocês vão receber, uma bolacha da Posher, que coloca aqui disponibilidade e ocupado. Será que vocês conseguem colocar na mesa de vocês quando vocês estiverem focados, concentradas, para não serem interrompidas, que vocês estão ocupadas? Estabelecer esse limite? Eu queria que na época que eu trabalhava em baias no escritório eu tivesse isso, porque eu era super zoada, porque eu usava, para as pessoas entenderem que eu estava ocupada, eu usava um fone gigantesco, depois virou cômico no escritório. Quando a Marcela tá com fone, eu nem falo com ela. Era um fone gigantesco que eu usava, e ele tinha cancelador de ruído, para eu conseguir me concentrar. Minha vida teria sido outra se eu tivesse isso aqui nas mãos. Disponível. Às vezes você está numa coisa ali, num trabalho que chamam, né, monkey job, que é aquele trabalho mais automático, mais rápido, que não demanda tanto foco, tanta concentração, e você pode ser interrompido. Fone e a bolachinha. Mas, Lu, para você aderir o fone, você precisa falar para as pessoas, pessoal, quando eu tiver de fone, vou pedir para vocês não me interromperem. É porque eu estou concentrada. Se for muito urgente, ou se você precisar realmente me chama ou me manda, ou se você precisar falar comigo, não quiser esquecer, me manda uma mensagem no comunicador interno. Mas, Lu, não adianta botar a bolachinha e botar fone se você deixar o seu e-mail aberto, o seu comunicador interno e sem avisar para as pessoas que no comunicador interno, por exemplo, ocupado, concentrada, focada, se você não colocar isso ou se você deixar o seu notificações aberto. Então, é uma organização muito grande hoje que você precisa ter. Então, é a bolachinha, é as pessoas saberem, é as pessoas respeitarem, é você saber comunicar isso. Comunicação é ação. Cuidado com o que vocês comunicam, eu levo isso muito a sério na minha vida. Tudo que sair da sua boca precisa ser congruente e alinhado. Você está denunciando ou criando coisas para você que talvez você não queira pela sua comunicação.
Até aquelas coisinhas bobas, sabe aquela mentirinha boba? Ah, eu não quero ir no aniversário, então eu vou falar que eu tô com dor de cabeça ou que eu tive um piriri. Eu te garanto, daqui a um tempo você vai ter um piriri. Você faz nem sabe porque teve um piriri. Você mandou uma mensagem do seu cérebro para o seu corpo dizendo: eu tô com piriri, sentar com piriri. Nem sei se todo mundo sabe o que é piriri, dor de barriga. É muito difícil a gente ser congruente com a nossa comunicação e simplesmente dizer não. Voltei, voltei. Caiu a luz aqui. Eu acho que é a chuva que tá chegando. Que bom. Fabiana colocou aqui que se comportava assim, não sabia impor limites, até ser acometido. Muito, Fabiana. Fez voltar os olhos para mim, para o que realmente importa, o meu bem-estar físico e mental. Que bom, que eu espero que você esteja bem e se você precisar conversar, por favor, pode me procurar. Afinal, a gente está no Outubro Rosa, todos de rosa. E eu de verdade, eu gostaria muito se eu pudesse, caso você faça muito tempo que você não vá fazer um check-up, que você saia daqui hoje e defina essa prioridade na sua vida de marcar um médico, dia e horário, e colocar na sua agenda. Tem uma mentora minha que ela fala: se você não colocar na sua agenda, se você nem você conseguir definir isso, colocar na sua agenda não vai acontecer. Então, às vezes você precisa colocar. Eu tô com um projeto meu muito importante, que está muito difícil para mim encontrar tempo, priorizar esse tempo na minha vida. E eu coloquei numa recorrência. Tá lá, me enchendo o saco, mas toda semana tá na minha agenda. Dedicar tempo para isso. Inclusive, tem especialistas que falam que você tem que colocar na sua agenda ócio. 5 minutos de ócio. De você parar e simplesmente não fazer nada. O bem-estar que isso traz para sua vida. Não é fazer uma meditação, não é ver uma série, não é dedicar tempo para você. É simplesmente parar e não fazer nada. E uma forma de ajudar você a manter esse foco no que é importante para você, às vezes, a sua dificuldade de ter foco ou executar uma atividade que é importante para você, seja na vida pessoal ou na vida profissional, tem muito a ver com habilidade e desafio. Muitas vezes você está no seu trabalho e você já faço tudo, sei fazer tudo muito bem. Isso vai te desmotivando, percebe? Então, a nossa habilidade, a nossa capacidade de manter o foco e a concentração diz respeito ao quanto de equilíbrio tem entre habilidade, não sei se está travando para vocês, habilidade e desafio. Vocês estão me ouvindo bem? Agora sim. Ah, Gustavo, que bom. Fabiana, que bom, fiquei feliz de saber que você está bem, que você finalizou seu tratamento. Eu tenho. Isso é muito simbólico para mim, porque meu pai faleceu quando eu tinha 12 anos de câncer. E eu tive uma amiga de infância que teve câncer de mama com 22 anos. E hoje ela já tem 12 anos de remissão. Graças a Deus e graças a ela, as escolhas que ela faz e tem na vida dela. Então,
É muito simbólico, é muito importante para mim. Eu fico feliz por você. Bom, voltando aqui, isso se chama, gente, flow. Então, vou dar um exemplo que eu dei numa palestra esses dias. Eu já palestrei para 450 pessoas. Foi um grande desafio, mas foi um salto quântico na minha vida, porque até então eu só tinha palestrado para 90, 100, 200. Pá, do nada eu fui fazer uma palestra para 450 pessoas. E isso foi um grande desafio, mas eu tinha habilidade, eu tenho habilidade de comunicação, eu faço palestras há muito tempo. Qual que vai ser um outro grande desafio que eu quero me colocar, que eu me coloquei? Fazer uma palestra para 1.000 pessoas. Viu, Júlio? Pessoal da Porsche, a gente vai fazer. Então, é isso, é você também se colocar desafios que estejam alinhados com a sua habilidade, porque se o desafio for muito grande e você não tiver habilidade nenhuma para esse desafio, você vai procrastinar. Então, lembrem, a sua capacidade de focar e o quanto você se mantém 100% presente numa atividade, tá? No equilíbrio entre habilidade e desafio. Bom, aqui caminhando para o final, porque é um desafio que eu me coloquei, é de ser cada vez mais pontual. Trazer para vocês duas práticas que eu acho legal, principalmente quem tiver dificuldade de dizer não. Comunicação é habilidade, é treinamento. A gente precisa diariamente trabalhar a nossa comunicação verbal, a nossa comunicação escrita e a nossa comunicação não verbal. Tudo pode ser dito, desde que seja dito de uma forma inteligente. E a inteligência, ela vem de entender para quem eu estou comunicando, entender o que é desafiador para mim, ouvir e comunicar, e cada dia lapidar melhor. Tem milhares de livros, quem quiser indicação de livro sobre esse assunto, de como se comunicar melhor, de como conseguir aquilo que a gente quer com a comunicação. Mais uma dica simples para vocês, que eu aprendi faz tempo, muitas pessoas não conhecem, é o sanduíche do não, que é o sim, não, sim. Então, a próxima vez que você tiver que dizer um não difícil para alguém, você vai primeiro dizer um sim, depois você vai dizer um não, e depois você vai dizer um sim de novo. Por exemplo, olha, eu gostaria muito de ir no seu aniversário. É muito importante para mim participar desse momento. Você é uma pessoa muito, muito, muito importante na minha vida. Só que, infelizmente, eu não vou participar, não vou conseguir participar. Mas eu quero marcar com você. Vamos marcar um almoço na semana do dia tal. Ou vamos comemorar tal dia. Ou vamos fazer isso. Ou eu vou te mandar um presente, vou te mandar uma surpresa. Então, é você primeiro trazer uma validação, um sim, depois o não, e depois fechar com o sim. É o sim, não, sim. Eu te garanto que essa pessoa vai receber o seu não com muito mais amor, com muito mais respeito. Porque a gente está numa cultura latina. Lá fora, na Europa, nos Estados Unidos, você manda um não e tá tudo certo. Testem esse sim, não, sim. E vão trazendo isso, vão testando, depois vai se tornar natural. A Liliana colocou aqui, Larissa, não sei se está todo mundo aí conseguindo enxergar o chat, mas a Liliana colocou uma dica aqui de livro, A Única Coisa. Não conheço esse livro, não posso dizer para vocês, mas eu adoro indicações, vou anotar aqui A Única Coisa para ler. Botar na minha lista. E aí, outro exercício, a Posher vai... Eu não sei como a gente vai fazer, não sei se ela vai publicar nas redes ou vocês vão ter que fazer um comentário lá e ela vai mandar no direct para vocês. É um exercício, que são 2 exercícios, tá? Um que é a agenda semanal e o outro é o check-in, que eu chamo check-in diário. Isso, no momento mais desafiador da minha vida, que foi na gestação, quando eu tive que fazer repouso e continuar trabalhando, foi o que me manteve saudável, o que me manteve com a sensação de que os pratinhos estavam mais equilibrados, mesmo com a questão física, a impossibilidade física.
Esse check-in diário, ele é assim, são 6 perguntas chaves que eu falo que você precisa responder diariamente para você conseguir ter clareza, porque para você tomar uma atitude na sua vida, seja de começar e manter um exercício físico, seja de dedicar tempo para a sua família ou no seu trabalho, ou terminar algum projeto, você precisa ter claro essas questões. Essas questões são: como eu estou? O que eu quero? O que eu não abro mão? Essa é a principal, tá? O que é inegociável para você hoje? Custe o que custar. Eu não abro mão de colocar minha filha para dormir. Eu não abro mão de, se eu não coloco a minha filha para dormir, de dar uma refeição para ela. Minha filha demora mais ou menos 1 hora para fazer uma refeição. O que eu não abro mão. Pelo que eu sou grato, que perguntas eu posso fazer? Perguntas abrem portas, abrem possibilidades. Então, como eu posso fazer para conseguir ir no Pilates essa semana? O que eu preciso aprender? Ou o que eu preciso, com quem eu preciso conversar? O que eu preciso ler? O que eu preciso fazer? Como pode ser mais leve? Quem quiser trazer leveza para o seu dia, se faça essa pergunta todo dia. Não para encontrar uma resposta, mas para a vida te mostrar o como. Como pode ser mais leve o meu dia? Como eu posso trazer mais equilíbrio? E, por último, eu sou, que é a base de tudo. Você pode querer estar trabalhando na sua vida a paciência ou a organização. Você ainda não se acha organizada ou percebe que existe muita desorganização da sua vida. Escreve lá, eu sou organizado. E faz a pergunta, como eu posso ser mais organizada? Gente, diariamente. Eu falo assim, uma semana, se você fizer esse exercício impecavelmente, todos os dias, você vai colher os benefícios. E aí pode me falar, me manda lá na mensagem, me manda um direct, me manda um e-mail, Marcela. Uma semana, gente, vai, um pouquinho mais, 10 dias. 10 dias, direto, todos os dias. Se você conseguir responder essas perguntas, quem quiser o folder dessas perguntas, aí eu vou conversar com a Porsche, não sei se eles publicam ou se eles colocam lá para vocês mandarem no direct, e eles mandam para vocês. E o segundo é o planejamento semanal. Na sua agenda, precisa ter um acompanhamento de hábitos e bem-estar. Por exemplo, tomar mais água, ir no Pilates, fazer uma atividade física, ler um livro. Você precisa monitorar isso toda semana. Mesmo que seja para você colocar todos os dias que você não fez. Aí você vai colocar uma lista do que é verdadeiramente prioridade. E colocar as alegrias, as conquistas. Se você não tiver o que comemorar na sua semana, não vai fazer sentido, muitas vezes, o tempo que você está abdicando de estar com a sua família para estar no seu trabalho. Um dia que você precisa trabalhar um pouco mais. Um dia que você abre mão daquilo que você não quer abrir mão. Então, por exemplo, participei da palestra, li um livro, saí para jantar com uma amiga que era importante, consegui ir no Pilates. Você precisa escrever, colocar lá, alegrias da semana, conquistas da semana. Coisas simples. Recebi um telefonema de uma amiga que mora fora e é muito importante para mim. Consegui almoçar sem mexer no celular, consegui dormir sem mexer no celular. E aí também, nas redes, eu vou passar as indicações para vocês de um filme, um documentário, uma série e um livro. Aí vocês fiquem ligados que eu vou passar lá. E para a gente concluir com chave de ouro, quero saber de vocês, quem puder, Larissa, se você puder representar todas aí com uma palavra, e quem tiver aqui no online que puder escrever uma palavra sobre esse encontro, sobre algum insight, sobre o que está passando na sua cabeça agora. Primeira coisa que vier na sua mente, uma única palavra. Reestruturar, renovação, esclarecedor, clareza, consciência, presença.
A minha palavra é desafio. Propósito, prioridades. Larissa, você quer falar aqui por todas uma palavra? Marcela, a gente chegou num acordo aqui, com o apoio de uma das nossas diretoras na palavra propósito. A gente entendeu que é a palavra que faz sentido agora. Que bom. Legal, obrigada. A minha é desafio. Mais alguém quer compartilhar uma palavra? Esse é um tema, gente, que a gente poderia aprofundar e falar muito. Eu quis pincelar aqui de uma forma profunda, mas ao mesmo tempo dinâmica e prática, conteúdos que pudessem já trazer um movimento para vocês na vida de vocês, que vocês pudessem implementar. Qualquer questão mais particular, mais individual, eu posso ficar aqui mais um tempinho. Eu sei que muita gente precisa sair, tem suas atividades, mas quem quiser compartilhar, a gente vai conversando. Quem quiser me chamar nas minhas redes sociais, Marcela Bump, tá lá marcado no Instagram da Posher, eu tô marcada lá. O meu e-mail é marcelabump@gmail.com. Vocês também podem me mandar. Vai ser um prazer ouvir vocês. E sempre lembrando que se vocês tiverem alguma questão mais profunda, algo que tenha sido mais delicado, conversem com alguém da confiança de vocês, com um especialista, ou me chamem para a gente conversar. No digital eu tenho muito cuidado com isso, porque eu sei que eu toco em temas profundos e eu quero poder e preciso poder estar disponível para acolher e ajudar no que for possível, mesmo à distância. Muito obrigada pela presença de vocês. É muito desafiador, sim, mas só pelo fato de você ter reservado e dedicado 1 hora do seu dia para estar aqui, eu te garanto que você já está muito mais perto de encontrar esse lugar que a gente perguntou lá no começo da palestra, que é um lugar de mais equilíbrio entre essas duas áreas da sua vida. Eu tenho certeza, só pelo fato de você ter estado aqui e ter ficado aqui até o final, ter participado, ter estado presente, faz esse medidor, né? O quanto eu consegui realmente ficar presente durante essa 1 hora, mas se você conseguiu estar focado aqui, estar focada por 15, 20, 30 minutos, eu ficar até o final, eu te garanto que você está mais da metade do caminho perto de encontrar esse seu equilíbrio entre a sua vida pessoal e profissional. Muito obrigada pela presença de vocês. Foi um prazer, Júlio, Gustavo, Fábio. E o exercício eu vou passar para vocês também. Muito, muito obrigada. Quem tiver dúvidas, quiser mandar aí. Quem precisar sair, fiquem à vontade. Se cuidem, fiquem bem. Marcela, obrigada pela palestra e obrigada, Poxa, também pela oportunidade. Continuem, não parem, hein? Uma coisinha que vocês puderem implementar de diferente aí na vida de vocês. Continuem se cuidando, se trabalhando. Obrigada, pessoal. Boa tarde, bom dia para todo mundo. Para vocês também. Um ótimo dia.